Então vamos lá, Gabriel, por onde que a gente começa? Ai, é tanta coisa, eu nem sei direito. Coisas. Mas então vamos primeiro para as estatísticas mais legais que dão um retrato, assim. A gente gosta. Bem interessante sobre os municípios brasileiros a partir do ano que vem. E legais, claro, para você que é chato e tá assistindo, eu tô falando que é no sentido de interessante, tá? Não necessário. É isso, né? Não é? Ah, bacana. Então, bora começar pelos vereadores. Porque no último domingo foram eleitos 58.401 vereadores para as câmaras municipais. E o grande vencedor do Legislativo foi, de novo, mais uma vez, o MDB. Caramba! Que surpresa! Né? Sozinho, o partido elegeu 8.109 candidatos, ou seja, 14% dos assentos nas câmaras do país. Na sequência, vem o Progressistas, de ninguém mais, ninguém menos que Arthur Lira, o PP, né? Que elegeu quase 7.000 candidatos. Em terceiro lugar, o PSD de Gilberto Kassab, que abocanhou 6.600 cadeiras. Não é surpresa para ninguém, só para quem é míope ou fanático, mas vale ressaltar aqui que esse resultado já é um clássico desde 1985, que só confirma que o brasileiro gosta mesmo é do centrão. Ocorre, né? ocorre. A gente gosta coisa ali central, em cima do muro. E me faz lembrar aquilo que o governador gaúcho Eduardo Leite disse pra gente no Rivotalks, que a polarização em si não é ruim. Ruim é quando o centro não polariza. Exatamente, não vira um terceiro ponto aí de discussão. Exatamente. Ele fica só aqui, ó, só no movimento do pra lá e pra cá. Manda aqui, manda ali. Isso, manda onde tiver o poder. É isso, exatamente, perfeito. E tem mais um dado muito interessante também sobre as câmaras. Mesmo depois da eleição do presidente Lula, meu presidente maravilhoso, a presidência da República em 2022, o PT permanece em queda, tendo conquistado 3.127 assentos, por causa da nossa presidente do Partido Perfeito, Gleisi Hoffmann, sempre atrapalhando as pessoas. Sempre. A título de comparação, o ápice do partido foi em 2012, não era a presidente, com certeza. Não, claro que não. Acho que era Rui Falcão. Eu vou olhar, vai falando. Quando 5.181 cadeiras foram conquistadas pelos petistas. Já o PL, de Valdemar Costa Neto e Jair Bolsonaro, segue crescendo no Legislativo Municipal, conquistando 4.957 eleitos, um acréscimo de 1.493 cadeiras a mais do que na eleição de 2020. Falando nisso, tem mais um dado muito importante que mostra bem como a realidade política do Brasil está mudando. Para quem não sabe, o estado de São Paulo, por muitos anos, já foi apelidado carinhosamente de Tucanistão, dada a força do PSDB por aqui. Só o Geraldo Alckmin, pelas minhas contas, ele já foi governador daqui 36 vezes. Mas Maluf, que foi 42. Só tiveram os dois, basicamente. Por ali, ó. Isso. Aquela política do café com leite. Isso. Era só os dois ali. Tabelinha. Entre os antecessores e sucessores, ficou ali sempre o partido que ele estava dominando. Nas últimas 4 eleições, ou seja, de 2008 a 2020, os tucanos eram os líderes na quantidade de vereadores eleitos aqui no estado. Agora, em 2024, o partido caiu para a 8ª posição desse ranking. Tá ruim. Por fim, vale ressaltar também o avanço do Partido Novo, que é realmente um partido novo. Exatamente. Em 2016, o Novo tinha feito 4 vereadores em todo o país e nesta eleição foram 252 vereadores, 18 prefeitos e mais 2 concorrendo à prefeitura em segundo turno. O PL Personalité mandou muito. É verdade. Fez, hein? PL Personalité, com certeza. Antes da gente seguir para falar dos prefeitos, eu acho que vale a gente dar uma olhada também em algumas coisas interessantes que rolaram na eleição para vereança. Vai. Em primeiro lugar, dos 10 vereadores mais votados do país, 8 são de direita e só 2 são de esquerda. O que reforça aquilo que a gente vem falando há meses neste programa. A esquerda, se quiser continuar existindo, precisa voltar a fazer um trabalho de base. E a eleição aqui em São Paulo é a maior prova disso. Porque nos bairros mais periféricos da cidade, praticamente só deu Pablo Marçal e Ricardo Nunes. Exatamente. Mas, gente... Mesmo com Boulos fazendo carreata com o presidente Lula. Mas não é
mais sobre isso, eu acho. É. E aí a Glaze vai na televisão dizer que estão criminalizando a esquerda. Isso, não A é... televisão ainda recebe ela, hein? Já sabemos. Eu Segue, não- Gabriela. É isso. Vai. Os 2 vereadores mais votados do país foram Lucas Pavanato, aqui em São Paulo, e Carlos Bolsonaro, o Carluxo, lá no Rio. São 2 pessoas que têm posicionamentos que flertam muito com a extrema-direita. E isso não é por acaso, né? As pessoas estão exaustas. Mas vamos rir um pouco, né? Não vamos rir, começar vamos esse rir. programa com Mas- tanta tensão. Não. Manu, como ficou o resultado dos famosos que se candidataram? Ah, por favor, Manuela. Que sabor a gente poder fazer um Keeping Up with the Fofocas versão eleições 2024. Exatamente. É isso. Obrigada aqui pela oportunidade, Brasil. Vamos começar pelo meu muso, sentada perfeita de 2023 e grande gostoso, Alexandre Frota, que depois de resgatar pessoas com seu jet ski nas enchentes do Rio Grande do Sul, se elegeu vereador pela cidade de Cotia. Deixa eu só fazer aquela minha observação. Claro. Ele entrou em Cotia. Aham. Outro famoso que se elegeu foi Tami Miranda, o filho da rainha do bumbum, nossa amada Tami também Gretchen. passou. E reeleito. Passou. Tem um trabalho bem interessante Tem bom, na é Câmara verdade, Municipal, ele é tem. super bem avaliado. Sim. Quem não teve a mesma sorte foi aquele ex-apresentador esquisitíssimo do SBT, Dudu Camargo, que depois de ser demitido da emissora do patrão, SS, por um evento extremamente... Por que sobrou pra mim isso? Por que, Manu? Porque pra quem mais seria? Escatológico, que nós não vamos lembrar aqui, mas infelizmente a gente já foi obrigado, não conquistou sua vaga na Câmara Não deu Municipal. pro Dudu. Agora, vocês lembram do Ale Correia? Aham. Infelizmente, sim, também, né? Tipleft. Esse. O ex-marido abusivo da apresentadora Ana Hickman também não se candidatou. Não se elegeu, né? Não se elegeu. Mas se candidatou e não Isso, se elegeu. isso. Exatamente. Eu nem sabia que ele estava concorrendo, gente. A gente também passou É que eu não quis dar ibope, É né? porque a gente focou mais em Edu Guedes e ela em Romance em Portugal. Exatamente. Também tem mais o que fazer. Ainda bem que o povo aqui de São Paulo não levantou a bola deste M, que também não conseguiu entrar na Câmara. E para nossa imensa tristeza, aí sim, Muito deprimente. já que o potencial de distribuição dela para o nosso Keeping Up era imenso, É verdade. a nossa matriarca Zilu Godoy Camargo, Ah. apesar dos esforços de Marlene Musa Matos, também não garantiu um assento. Gente, a Marlene dá pra televisão, mas não dá pra política, Mas né? você lembra do vídeo dela fazendo campanha, da Zilu? Tão Ela desanimada tava na rua? mal-humorada. É isso. Eu acho que são 2 fatores, né? É. Porque assim, o coordenador de campanha é muito importante, mas Sim, o candidato também, né, gente? Será que o DOC das Paquitas prejudicou Zilu de alguma forma? Ai, É será que possível. será que ela queria ser Paquita? Talvez não desse. Ou a própria Xuxa. Ou a própria Ou a Xuxa. própria Xuxa. Ou talvez Vanessa tenha participado de alguma A sabotagem. sabotagem quando quis ser Paquita e Zilu ficou chateada com Marlene. Pode por ser causa também. disso. Lá no Rio, os famosos amargaram derrotas em série. Não conseguiram se eleger. Não sei como não conseguiu o número de votos. O cabeção da Malhação. Não conseguiu! Não deu certo. Mesmo a gente trazendo vídeo de campanha bizarro dele aqui no Rivo News da semana passada. Aí isso eu fiquei com pena. É. O ex-BBB Babu Santana gostaria. Também não Esse eu foi. gosto. Poxa. O ex-rico, ex-cenoura e ex-ator Mário Gomes também não. Não foi Não dessa foi. vez. E o Cara. ex-jogador de futebol Bebeto também. Nem o Bebeto? Nem o Bebeto, filha, vai vendo. E olha que ele já foi deputado estadual lá no Rio, né? Ele não foi deputado. Mas aí que eu acho que é mais fácil. Em algum aspecto fica mais fácil você se eleger, porque aí é o estado inteiro votando, né? Pode ser. Talvez ele tenha pode força ser. em outras regiões ali do estado do Rio É, de o Janeiro e não na Rio capital. O Rio tem peculiaridades, Tem. né? Essa tem coisa várias. de ser ex talvez não tenha dado tão É, certo. Ex-BBB, ex-jogador, ex-malhação. Ex não dá. É muito ex. Bom, e para coroar esse assunto aí de câmaras municipais, também coroar a parceria entre o Rivo News e as Drogarias São Paulo e Drogarias Pacheco, a gente vai falar isso algumas vezes, só para, né, sinalizar, mas é sério. A gente tem um número positivo no fim das contas, porque o primeiro turno dessas eleições contou com um recorde no número de profissionais de saúde eleitos como vereadores nos últimos 24 anos. gente. Foram 1.098
38 profissionais da área eleitos para as câmaras municipais em todo o país. A gente espera que isso faça diferença, né? Porque é sempre bom lembrar que existe gente boa sim, mas existe gente ruim em todas as profissões, menos entre os contadores. Né? Esses não são dá. sempre os malucos, porque uma pessoa que escolhe fazer contabilidade, Geraldão, meu querido sogro, não pode ser bom da cabeça. Brincadeira. A gente ama você. Mas ele é um excelente contador. Excelente contador. Eles são, contador. são necessários, né? É uma brincadeira, mas nem tanto. Lógico. Não, mas agora sério, é porque assim, ó, vamos pensar, vereador é o cara responsável por fazer leis para aquela cidade. Então, se a gente tem uma pessoa que é da área da saúde, que pode entender os dramas, a gente espera que essas pessoas façam por onde. Claro. Né? Que não seja em vão. Porque a saúde do Brasil, a gente sabe que carece de ajuda, né? O problema, eu não vou desanimar ninguém, mas assim, a grande maioria desses profissionais de saúde estão em partidos meio fisiológicos. Mas vamos adiante, vamos adiante. Pelo menos eles foram eleitos, né? Já dá uma mudada ali no cenário. Falando agora sobre as prefeituras em si, então, quem levou a melhor foi quem? Foi o PSD de Gilberto Kassab. Não diga! Ô, garoto! Que ficou com nada mais, nada menos do que 882 prefeituras nessa eleição. Um avanço de 225 cidades em relação à eleição de 2020. O homem está consolidando seu poder. Praticamente. É isso. Na sequência vem o MDB, que teve 856 e também aumentou ali seu escopo de municípios em 63 cidades. Em terceiro lugar, o PP de Arthur Lira, seguido pelo União Brasil. Depois veio o PL de Bolsonaro, que ficou à frente do Republicanos de Tarcísio de Freitas, do PSB de Geraldo Alckmin e do PT do presidente Lula, que amargou a 8ª posição no ranking, mesmo aumentando seu número de prefeituras em 66 em relação a 2020. Então, de novo, reproduzindo o comportamento do eleitor em relação aos vereadores, o partido que mais perdeu prefeituras neste ano foi o PSDB, que elegeu 273 pessoas. 250 a menos. Nossa, gente. Do que na eleição de 2020. Metade. É isso, perdeu 50%. E falando nisso, tem um recorte muito importante para você que ainda tem esperança de conseguir entender como essa bagaça aqui funciona. Eu, no caso. Então vamos lá. Sabe aquela história das emendas PIX que a gente cansou de falar aqui no programa? Aquelas emendas que os deputados mandam para as prefeituras, não precisa de justificativa e já vai o dinheiro direto para a conta do município? Olha que coisa mais linda. O índice de reeleição nos municípios que mais receberam essas emendas foi de 90%. Opa! O que prova, mais uma vez, que ter a máquina pública a seu favor e ainda contar com bons amigos lá no Congresso Nacional é a chave para você se manter eternamente no poder, né? Vale muito, hein? Porque assim, ó, vai fazendo uma obrinha ali, Exatamente. vai botando uma coisinha aqui, aí dá a impressão de que o troço tá o quê? Prosperando, que é uma maravilha. E outro dado importantíssimo que a gente não pode perder de vista são as prefeituras do agronegócio. Dos 100 municípios mais ricos do agro, o União Brasil e o PL venceram em 47. Ou seja, 2 partidos ficaram com quase metade das prefeituras com maior valor de produção agrícola nacional. O agro sozinho, gente, representa quase 10% do PIB total do Brasil, o que dá o quê? Quase 2,5 trilhões, com T de tapioca, trilhões de reais produzidos por esse setor. E metade das 100 cidades mais ricas desse setor estão nas mãos destes 2 partidos, que pode influenciar muito o jogo em 2026. Quem não entende isso não entendeu o Brasil, mas a eleição ainda não acabou, porque 52 municípios em 20 estados do país vão às urnas mais uma vez no fim do mês para decidir o segundo turno. 15 deles são capitais desses estados. Ai, que preguiça, né? Eu gosto, mas dá uma preguiça. Aí chega aqui na hora de fazer o vivo, ele fica... Dá um fogo no furico. É verdade, eu sou culpado. Mas como ainda faltam 2 semanas para o segundo turno, gente, eu vou só passar bem rapidamente pelas primeiras pesquisas que saíram essa semana, mas a gente foca mais nisso, eu prometo, na semana que vem. Aqui em São Paulo, o Datafolha está projetando a vitória do atual prefeito, Ricardo Nunes, do MDB, com
com 55% dos votos contra 33% do Guilherme Boulos. Já em Fortaleza, o negócio é mais apertado, mais emocionante. Se a eleição fosse hoje, o Datafolha projeta que André Fernandes, do PL, o raspa-caneco, venceria com uma margem mínima de 47% contra 45% do Evandro Leitão, do PT. Tá tipo que eleição americana. É isso, que é um cenário bem parecido também com o de Belo Horizonte, embora lá na capital mineira a coisa esteja um pouco menos apertada, com o Instituto projetando que o atual prefeito, Fuad Noman, do PSD, do Kassab, venceria com 48% contra 41% do Bruno Engler, do PL. O que vocês acharam, de modo geral? Assim, ó, eu me surpreendi. E aí, lembrando que eu falei na live, eu achei que nas capitais a gente teve uma pluralidade maior de partidos. A gente não viu os clássicos PL, PT, claro, tem sua maioria, mas a gente viu mais legendas, o que mostra que, de fato, o Centrão está com muita força. Total. Porque toda legenda que não é muito forte, que não tem essa definição que a gente chama de esquerda-direita, é Centrão. Então, assim, a gente viu isso muito mais plural aí. E a sensação que eu tenho, honestamente, é que a eleição municipal virou um grande leilão. Dadas as emendas PIX, Total. dadas É isso, assim, a prioridade de cada município. Você não tem mais uma coisa realmente política, é isso que eu quero dizer. Não, Você tem o agro pesando de um lado, você tem a emenda PIX pesando de outro, você tem o jogo de interesse. E aí, quando eu falo jogo de interesse, infelizmente, eu estou falando, por exemplo, crime organizado. Claro. Então, assim, isso tudo pesa muito mais do que política. E não só isso, né? A gente tem visto também que a eleição minoritária, essas eleições municipais, elas têm servido muito mais como plataforma política para os candidatos se alçarem a outros cargos, aí a nível federal, muito mais do que, de fato, o interesse em cuidar da cidade, que é uma das coisas que a gente falou muito sobre a Tabata Amaral, que era a candidata aqui em São Paulo, que mais falava sobre zeladoria urbana, sobre educação básica, enfim, né? Mas é isso. Eu amo essa pessoa, eu queria muito saber o seu nome, porque eu tenho vontade de rir toda vez que eu te cito aqui nos comentários, mas o Fufuca Cacildes escreveu aqui, ó: colocar Boulos como candidato pelo PSOL e pedir para perder. Tem teto, assim como em 2020, tem que ir para o centro para vencer. A gente cansou de falar isso aqui nesse programa, né? E aí, ninguém sabe, porque muito se colocou a questão da galera ter votado errado, que o Boulos poderia ter superado o Nunes, porque muita gente pode ter votado 13 e os votos foram anulados, porque, né, a cabeça de chapa era 50, que é o Boulos, que é pelo PSOL. Mas ainda assim... Mas não vale. O voto é na legenda do candidato principal. Por mais que ele passasse, ele não ia passar demais. Não. E aí, para ir para o segundo turno, eu honestamente acho que não tem força. Lembrando que foi um terço a eleição de São Paulo, E aquilo que a gente falou a respeito dos eleitores do Pablo Marçal no primeiro turno, né? Para quem vão esses votos? Quem não ficar em casa fazendo um churrasco porque ficou frustrado, vai na urna votar no Nunes. É um fato. Fato. E teve também a reação do Pablo Marçal, né? Depois. Temos que falar um pouquinho. Que foi muito divertido, assim, de acompanhar de modo geral, porque durante a campanha, né? Se eu não ganhar em primeiro turno é golpe, as urnas estão adulteradas, é tudo errado, porque eu vou ser o melhor prefeito da história desse país. Primeiro turno? Direto em primeiro turno, não sei o quê, contrariando todas as possibilidades, né? Sim. Aí perdeu, não entrou, por muito pouco, reforçando de novo aquele comentário que a gente fez no domingo passado. Não é para achar que o Pablo Marçal morreu politicamente ou perdeu, porque ele não perdeu. Ele saiu ganhando muito nessa eleição, principalmente se a gente for comparar com a maneira como ele entrou, né? Mas aí depois ele fez uma coletiva de imprensa muito engraçada. Ele dizia que ele não vai apoiar ninguém, que os seus eleitores são livres para votarem em quem eles quiserem. Que bom que ele deu essa... liberal da política, que bom que ele deu essa anuência, né? E que ele não ia votar em ninguém e que se o Ricardo Nunes quisesse o apoio dele, o Nunes, o Bolsonaro, o Tarcísio de Freitas e o Valdemar Costa Neto
deveriam pedir desculpa ajoelhado, porque ele... Foca aqui, por favor. O Pablo Marçal falou que essas 4 pessoas são muito arrogantes. Ah! E que ele não vai declarar voto em arrogante. No quarto escuro, né? Não é maravilhoso? Boi preto, boi preto. A né? arrogância. Mas incrível. E eu gosto que, graças a Deus, graças a Alexandre de Moraes, graças a Elon Musk, essa rede maravilhosa voltou a tempo de eu ler o seguinte comentário. Pablo Marçal não venceu porque não se empenhou. Não acordou às 5 da manhã, não tomou um banho gelado. Faltou aquela coisa do mindset, crenças limitantes. Entendeu? É isso. Porque eu não sei se vocês viram também, mas viralizou um vídeo em que umas pessoas, não vou nem citar porque eu também não sou muito fã delas, mas o conteúdo é engraçado. Estavam lendo um dos livros que o Pablo Marçal escreveu, que estava sendo vendido por R$120. Era 120 e passou para 29. Depois da eleição, fizeram essa reportagem. E aí esse livro, eu acho que o nome era alguma coisa do tipo Como se tornar um grande homem, um grande negociador e tal. E aí parece que o livro tem tipo 20 páginas escritas e aí o resto são páginas em branco que é pra você contar a sua própria história. Mentira, você tá brincando. Eu adoraria. Gente, um caderno de livro, sonho de uma noite de 96 páginas, verão. dá muito mais barato que R$ 29,90. Não, pô. Ai, Olha bom só, deixa eu só demais. agradecer Cristiano José, que nos mandou um superchat. Querido. Não escreveu nada, mas muito obrigada. Obrigado. E Paulo Andrade, que também mandou dizendo o seguinte: como colocaram o nome de um grupo de políticos que opera contra o cidadão, centrão de uma ideologia, centro, que é contra o que eles fazem? Você quer ler de novo? Mais uma vez. Como colocaram o nome de um grupo de políticos que opera contra o cidadão, centrão, de uma ideologia, centro, que é contra o que eles fazem? Ele não conseguiu entender Não, ainda. é que é profundo. Assim, profundo. Eu não entendi, desculpa. É que se a gente também... A gente não pode cair nesse erro, eu acho. Assim como a gente não pode dizer que depois de 2018, 52% dos brasileiros são fascistas. Mas eu acho que... Não dá pra gente dizer que todos os políticos do Centrão agem contra o povo. Isso. E tem uma outra coisa, Paulo. Eu honestamente não acho que centro é uma ideologia. Centro é quase um estado de espírito. É aquela pessoa que... É aquela pessoa... A gente tem 35 partidos. Talvez eu apanhe no chat, mas eu sempre me considerei uma pessoa meio que de extremo centro. Eu sou muito mais de centro do que qualquer coisa. Entendeu? Entendeu? Eu definitivamente... eu olha sou que mais canalha. centro-direita. Nosso mas diretor, Thiago Vidal, parou o que estava fazendo para dizer, não, eu vou ali no chat te criticar agora. Porque não, mas vale, sério, não eu vale. sou mais centro-direita. Vai todo mundo dizer que eu sou bolsonarista. Não sou, mas eu sou muito mais centro-direita. Eu adoro que o Paulo Andrade sempre nos propõe umas reflexões muito profundas, assim. É porque eu... Seja aqui o nosso grupo do Telegram, inclusive, que é um dos benefícios de ser assinante, membro de ouro aqui do nosso canal. Olha só, a Marina Tanuri nos mandou um superchat também, passando no ao vivo para dar aquela força. Boa. Obrigada, Marina. E o Thiago Tomazello disse, o único programa que eu tenho paciência de assistir e me atualizar atualmente. Agradecido. Agradecido nós é que somos estamos, nós. Thiago. Você entendeu tudo. A gente está aqui para isso. Cara, dá pra gente passar mais um programa inteiro, mas vocês vão assistir domingo, no segundo turno, tudo que a gente ainda precisa falar sobre a eleição, porque senão a gente não avança mais. Tem Só outras vai pautas. Tem muitas pautas. Tem Muita Eduardo coisa Paes pra falando falar. que vai continuar na prefeitura sim, que não vai se candidatar a governador, por exemplo. E tem coisa pra caramba, mas a gente fala disso na eleição, tá?